Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, bom estar aqui com vocês para mais um programa Batom e Bate-Papo. Hoje vamos trazer mais um tema que vai contribuir para que você possa ser mais abençoada, mais abençoado do que você já é, ok? Nós vamos falar hoje sobre transbordarão os teus celeiros. Quem não gostaria realmente de ter os seus celeiros, a sua despensa transbordando, a sua despensa espiritual e natural também, transbordando de bênçãos, de suprimentos, e eu creio que é isso que Deus tem para nós. E hoje nós temos aqui as duas pastoras, pastora Marília e pastora Dalva, para compartilhar sobre este tema tão maravilhoso. Olá, queridas, sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso programa Batom e Bate-Papo. Olá, você que está conosco, as pastoras, e só o tema, né, pastora? Só o tema já aquece o nosso coração, porque a palavra de Deus tem muitas promessas para nós. Se os nossos celeiros vão transbordar muito nesses dias, em todas as áreas da nossa vida, né, pastora? Isso, lá. E hoje a pastora Márcia começou fazendo uma pergunta. Eu vou cumprimentar respondendo a pergunta. Eu quero transbordar em todas as áreas da minha vida. Amém. E com certeza você também quer. Então, fica aqui com a gente, faça parte desse Batom e Bate-Papo, comunique com a gente, coloque lá suas perguntas que você quer nos fazer, que nós vamos ficar juntas aqui, vai ser muito bom. Com certeza. Bem, lembrando você que o nosso programa ele está no YouTube e você pode também se inscrever neste canal, você pode compartilhar esse programa com outras pessoas, ok? Nós contamos com você para isso, porque nós queremos que mais pessoas também ouçam a palavra. Gostaria, então, de introduzir esse tema, transbordarão os teus celeiros. Esse tema foi tirado do livro de Salmos, 144, versículo 13, que diz que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Bem, este salmo é uma declaração profética das promessas de Deus para você e que eu creio que serão, de fato, dias vindouros em que você poderá experimentar um grande manifestar de Deus na sua vida. A partir do momento que você tem os seus olhos abertos para compreender a palavra, você começa a tomar posse dessas promessas. E olha, quando diz que transbordarão os teus celeiros, isso está incluindo absolutamente tudo na sua vida, cada área da sua vida. Eu creio que o Senhor não tem somente uma área específica, mas você irá transbordar em tudo. No seu casamento, na vida conjugal, na maternidade, na vida profissional, na sua vida espiritual, ministerial, ok? Talvez você gostaria realmente de incluir até mais coisas aqui. Você pode fazer isso, porque é da vontade de Deus que você transborde em cada área da sua vida. Nós vamos comentar aqui no nosso bate-papo algumas coisas bem específicas, mas é claro que jamais iremos esgotar este assunto. Mas eu gostaria que você pudesse não apenas ouvir, mas receba pela fé aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você já é abençoado. Você só precisa agora se apropriar dessa promessa. Amém. Amém? Bem, eu quero fazer uma pergunta aqui, dentro desse tema, para a gente começar a conversar. A Bíblia fala que transbordem os nossos celeiros.
Muitas vezes nós passamos por momentos da nossa vida de crise. Às vezes na vida individual, pessoal, mas às vezes é uma crise no governo, na nação, não é verdade? A pergunta é: será que é possível a gente transbordar no meio de crises? Ou será que isso aqui se aplica a momentos específicos da nossa vida? O que vocês acham que esse salmo aqui, 144, está querendo dizer a respeito disso para a nossa vida, pastora Dalva? É uma promessa, né, pastora Márcia? Esse salmo nos dá uma promessa. E, como a senhora disse, é possível transbordar no meio de dificuldades, no meio de momentos difíceis? Sim, é possível, porque não depende de nós. A promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Então, se o Senhor nos promete, Ele é quem vai fazer. Em momentos difíceis, nós precisamos entender uma coisa, que nós não vamos andar com base no que nós estamos vendo, sentindo ou percebendo. Porque realmente, normalmente, são coisas ruins. Mas nós vamos andar pela fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que o Senhor vai fazer, né? Daquilo que se espera. Então, é isso que é fé. E nesses dias nós andamos por fé, crendo que essa promessa vai se cumprir no meio da dificuldade. É verdade. Nós falamos aqui, esse é um salmo de Davi. Davi era um homem que ele viveu num tempo de guerras, literalmente, né? Sim. E ele tinha que enfrentar muitos inimigos fortes. Então, tinha ali o exército de Israel, e Davi, como rei, ele saía à frente do exército. Então, fazia parte. Mas Davi também foi um homem muito próspero, como rei. Toda a nação de Israel também prosperou, o território de Israel aumentou. Então, mesmo no meio da guerra, ele cresceu e prosperou. Pastora Marília, como que é isso, essa questão? Porque será que esta bênção hoje é para todos nós, na igreja, transbordar? Ou está limitada ali apenas àqueles que têm fé para receber? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, mas eu não vejo na minha vida. Parece que outros estão prosperando, eu oro e não vejo resposta. Como que é essa questão da promessa, da fé, do transbordar? Como que é isso? Pastor, acho que é como um testamento, né? Alguém que herda, tem uma herança e que legalmente, ali no cartório, existe uma herança, existe uma escritura, existe um documento que te garante que você é um grande herdeiro. Mas, às vezes, a pessoa desconhece, né? Ela não sabe, ela nunca se atinou para aquilo, ninguém falou para ela, e ela vive uma vida regrada. E eu penso que a palavra de Deus ela está cheia, né? Ela está repleta de promessas para nós. A própria Bíblia fala Antigo Testamento e Novo Testamento, porque é o testamento, verdade. É uma promessa para nós. Então, eu acho que essa promessa de transbordar é para todos nós que se apropriam dessas promessas. Uma coisa é você só saber que está lá, eu já vi esse salmo, é bonito. A outra coisa é eu me apropriar. Não, que transborda, então eu vou transbordar e abrir a boca, sabe, encher o seu coração de fé. Olha, não tem essa pessoa que não fala essa palavra, que não se apropria, que não vai transbordar, que não vai entrar na posse da promessa. Eu acho que o apropriar também, pastora, é quando a gente fala sem ver. Né? Eu não estou vendo, mas eu falo, vai acontecer. As pessoas que estão ao meu redor vão falar, não, você está louca? Vai acontecer como? Como eu não sei, mas vai acontecer. Então, eu vou abrir a boca, eu vou falar, eu vou declarar, eu vou dizer aquilo que Deus diz. Eu me lembro, lendo a Bíblia, quando o Senhor falou com Abraão, né? Que vou mudar o seu nome de Abrão para Abraão, de Sara para Sarai. Eu acredito que quem ouviu falou, gente, esses dois velhinhos estão os dois gagá já, né? Falando de pai de multidões, mãe, né, de multidões. De milhares. Mãe de milhares, essa promessa, eles se apropriaram pelo nome. E nós podemos fazer isso hoje. Eu vou ser. Ainda não sou, ainda não vi, mas eu vou ser. E eu vou falar, eu vou agir como se eu já fosse. Né? Eu acho que isso é muito importante, colocar na prática aquilo que eu creio. Essa questão de apropriar-se envolve, claro, ali oração, envolve a fé de você declarar. Isso me lembra aqui o versículo 1 desse salmo que nós estamos comentando aqui.
o Salmo 144, porque no versículo 1 diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Eu acho interessante porque no Salmo 144, de uma outra versão, da versão internacional, diz que o Senhor adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha, que, na verdade, se aplica ao contexto ali em que você vai se apropriar de algo. Então, naquela época ali de Davi, eles batalhavam e eles lutavam para a conquista de territórios, né? Sim. Então, tinha despojo de guerras, riquezas. Mas isso na nossa vida hoje é isso que você disse. Então, nós temos que nos apropriar antecipadamente. Você não está vendo, mas você crê. Isso é muito importante, porque isso nos fala, de certa maneira, de guerrear. Sim. Agora, quando a gente fala de guerrear, dá uma certa indisposição, né, pastora Maria? Não quero Guerrear de novo. Mas, assim, eu não quero trazer isso aqui para você. Entenda o seguinte, que é claro que enquanto nós estamos aqui nessa vida, a gente está numa guerra constante. É verdade. Mas não é nesse sentido de cansaço, porque Deus é quem realmente guerreia por nós. Mas você vai encontrar dificuldades. O diabo ainda age aqui. Enquanto ele está aqui, ele vai nos resistir. Sim. A Bíblia não fala que nós temos que resistir ao Sim. diabo? Então, você vai resistir crendo e se apropriando. Então, às vezes, o transbordar ele é em medidas que vão crescendo, né, na nossa vida. Sim. Eu me lembro, por exemplo, no início do meu casamento, eu orava para Deus mover no coração do dono da minha casa para não aumentar muito o aluguel. Uma boa oração. Então, eu falava, Senhor, não deixa esse aluguel aumentar muito, porque a gente tem aqui um teto, né? Uma renda. É claro, naquele contexto ali, Deus respondia a minha oração, porque eu morava de aluguel, percebe? Será que nesses aspectos, Marília, como que fica isso? Talvez a pessoa ache que o transbordar é somente quando você tem uma casa muito grande, né? E eu penso que você vai crescendo em medidas. De O que fé que você em vê? fé. Não é assim que Deus age na nossa vida? Eu creio, pastora. Eu conheço, né? Você, a gente está junto já há 30 anos, e eu me lembro da casa que vocês moraram de aluguel, né? No setor aqui, Marechal Rondon, aqui em Goiânia. E eu posso testemunhar isso, né? Que foi de fé em fé. Né? Eu lembro que vocês andavam num carro emprestado, né? Muitos não Exatamente, conhecem a pastora Luiz, a pastora Márcia hoje, mas não sabem um pouquinho, então eu vou contar para você. Né? Então, a gente se conheceu naquele contexto, né? As meninas eram pequenas, a mais velha dela tinha 3 meses apenas. Então, realmente, te conheci naquela situação, e hoje nós podemos ver e testemunhar que o Senhor é tão fiel. O Senhor, ele é tão bom. Né? E ele realmente, ele nos dá além, porque se você, né, pastora Márcia, orava para não subir um aluguel, hoje você já tem uma casa própria, né? E tem muito mais. Mas eu quero aproveitar. A bênção vai crescendo. Né? Eu quero aproveitar aqui para falar isso. Eu gosto muito do Salmo 84, que a Bíblia fala que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, que vão indo de força em força. Cada um parece diante de Deus em Sião. De bênçãos o cobre como a primeira chuva. Eu amo esse texto, porque a Bíblia fala que é de força em força, que é de dia em dia. Então, acho que a fé, ela vai sendo fortalecida. Eu orei para o aluguel não subir, não subiu, fortaleci minha fé. Deus respondeu. Amanhã eu oro para ter uma casa. O Senhor respondeu. Depois eu oro, né, para ter uma empresa, para ter um salário melhor. Então, eu penso que é de fé em fé, e o Senhor é tão gracioso que ele nos dá além do que nós pedimos, né, pastora? E eu acho verdade. Que esse crescer no transbordar, pastora, ele fala também de nós crescermos diante de Deus, em crer e crescer no conhecer a Deus. Porque o que eu percebo em mim? Que à medida que eu fui crescendo em conhecer a Deus, eu fui crescendo também na minha fé, eu fui crescendo no meu transbordar. Então, e você foi percebendo em cada área, né? Eu fui percebendo que eu poderia... Esse suprimento. Que Deus estava preocupado em me dar também aquilo que eu gostaria de ter, não apenas aquilo que eu precisava ter. E sabe uma coisa que eu penso também que é importante? Você não colocar o foco apenas naquilo ali. Sim. Em ficar buscando coisas. O tempo todo a bênção, no sentido de torná-la prioridade na sua vida. A Bíblia diz que o nosso estilo de vida deve ser
Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus quer abençoar, Deus pode abençoar, e Deus já prometeu que vai abençoar. Mas é importante também você perceber a bênção de Deus. Sim, verdade. Então, o texto aqui que nós estamos falando, do Salmo 144, no versículo 13, ele diz milhares e a dezenas de milhares. Então, quer dizer, Cresceu. você percebe que cresce? Sim. Mas se você não estiver contente com os milhares e estiver focado só nas dezenas de milhares, percebe? Você fica o tempo todo insatisfeito. Eu acho que é Pastora, muito importante a gente perceber aonde a bênção de Deus já está atuando e dali para frente Deus vai acrescentar mais, né? E ser grato também, né? Ser grato com o que certeza. Deus dá, ser grato com pouco. Eu vejo Jesus multiplicando pães, né? E os peixes. Ele não chegou lá numa oração de autoridade. Em meu nome eu multiplico. Ele falou, Senhor, graças eu te dou. Então, ações de graça, ela tem o poder de multiplicar. E eu acho que o poder também de ser fiel no pouco. Tô com Tem esse poder da versículo aqui. multiplicação. Aqui, né? ó, Mateus 25, 23. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Exatamente. Então, eu penso que é também essa questão de ser fiel, né? De poder aplicar o coração. Eu tenho uma célula, eu quero me tornar um discipulador, eu Sim. vou abençoar, eu vou ser fiel naquela célula, vou, né, me preparar. E, olha, Deus honra quando você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito, né? Hoje nós começamos a Igreja Videiro com um prédio, hoje nós temos 10 prédios em Goiânia. Isso é o transbordar de Deus na nossa vida, né? É verdade, eu creio nisso. Você mencionou essa questão também da multiplicação dos pães e eu me lembrei disso. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram esse transbordar de Deus. Eu mencionei aqui a princípio, né, Davi, que é quem escreveu o Salmo 144, que ele experimentou esse transbordar na vida dele em cada área. Mas eu queria que a gente comentasse também aqui outros momentos, né, de pessoas que experimentaram. Por exemplo, José. Inclusive, eu gosto muito, né, da palavra de José e Deus me deu uma palavra a respeito disso, quero ministrá-la, a respeito dessa questão do transbordar, porque José, filho de Jacó, ali a história dele está em Gênesis, ele teve momentos muito difíceis. E não foi meses, né? Foram anos de dificuldades. E as coisas não eram fáceis para ele. Mas, de repente, Deus prometeu um transbordar. E, assim, uma janela, uma porta se abriu. E foi algo, assim, tão poderoso que, depois dos próximos anos de José, até o final da sua vida, ele experimentou de uma maneira muito sobrenatural, né, as bênçãos de Deus na sua vida. Ou seja, aquela expressão que a gente fala, ele tinha para dar e vender. Isso. Então, assim, a Bíblia mostra. Então, isso também tem a ver conosco hoje. Nós podemos olhar para essas pessoas e falar assim, se o Senhor fez lá, Ele vai fazer na minha vida também. Queria que Marília e Dalva também mencionassem, ocorre a você alguma outra situação ou pessoa em que experimentou esse transbordar de Deus na sua vida? Que a Bíblia registra, né? Menciona. Eu gosto muito, vou falar de novo dele aqui, né? Eu gosto muito do personagem Abraão, pastora Márcia. Porque além dele ter início em tudo, né, que Deus queria fazer através do homem, ele foi alguém que é nítido ver a bênção e o transbordar em tudo na vida dele. Ele transbordou financeiramente, ele transbordou como herdeiros espirituais, ele transbordou no seu casamento. Em todas as áreas onde a Bíblia cita Abraão, a gente vê uma bênção liberada sobre ele. É verdade. Agora, Deus exagerou com Abraão, né? Exageradíssimo com ele. Quando foi dar a promessa, ele falou assim, olha as estrelas. Sim. Não, olha os grãos de areia da praia. Conta. Pois é, a sua descendência vai ser, né, dessa maneira. Então, assim, é muito exagero, né? Não? Ainda bem que nós somos filhos de Abraão. Gente, vamos tomar posse, porque as mesmas promessas de Abraão é para nós, Sim. pastora? Eu me lembro, tem um testemunho meu aqui de transbordar, nunca vamos esquecer. Inclusive, eu registrei esse testemunho no livro que eu escrevi, acho que mais de um deles. A pastora Márcia vai se lembrar, faz muito tempo, mas coisas que marcam a gente não esquece. Foi no ano de 2004, quando eu andava com a pastora Márcia. Eu liderava uma rede pequena de células
E eu tinha no meu coração muito desejo, realmente, de crescer, de avançar. E eu me lembro que eu tinha 32 células em julho. Eu, assim, fui muito visitada pelo Senhor com esse desejo, né, de transbordar naquela época. Eu lembro que eu comecei a falar nos cursos a respeito do nosso ministério com crianças, testemunhar salvação de famílias inteiras, entrava dentro das salas, falava com os professores, ia nos reencontros. Então, eu me lembro que o Senhor me deu muita ousadia naquela época, eu treinei a liderança, criei por um transbordar. E nós fomos trabalhando e orando, então, de julho, de 32 células. Nós chegamos a dezembro com 102 células. Que Gente, bênção, hein? foi algo assim que até hoje eu penso, assim, eu falo o que eu fiz mesmo. Mas foi um transbordar, foi uma fé, né, que o Senhor colocou no meu coração. E eu penso que Deus não mudou, pastora Márcia. O mesmo Deus que fez com José, que fez com Abraão, que fez naquela circunstância na minha vida, que tem feito tanto, vai fazer na sua vida também. Né? O nosso Deus, ele é o Senhor tão íntimo, ele sabe de cada necessidade e ele tem isso para todos nós. É verdade. Olha, esse texto aqui do Salmo 144 fala que sejam atulhados, né, os vossos celeiros de bênçãos, de suprimento. Isso que você está dizendo, né, Marília? Eu penso que Deus quer que nós também transbordemos em frutos. É verdade. Sabe? Você vai evangelizar mas você vai ganhar a família inteira. Você está orando por uma pessoa no seu trabalho, mas você ganha o setor inteiro ali que você trabalha. Então, isso é transbordar. Então, às vezes, você está pedindo uma coisa e Deus te dá muito mais. Então, você está pensando em multiplicar uma célula. Você multiplica 5. Aleluia. Então, essa coisa de atulhar fala de uma coisa assim que às vezes você perde o controle, né? Fala, gente, eu tenho tanta célula para visitar, qual que eu vou hoje? Como é que eu faço? Quantas células mesmo que eu tenho? Já multipliquei. Perdi as contas. Não, é tanto gente que quer ir por encontro, acabou as vagas, vou ter que deixar, vou ter que fazer um Maravilha. outro. Aleluia, vai ser É assim. disso que a Bíblia está É falando. verdade. Nós precisamos sonhar com isso. É verdade. E eu gostaria de falar um pouquinho também sobre essa questão, sabe, desses frutos espirituais, porque isso se aplica também a evangelizar, a consolidar pessoas na igreja, sabe, a formar discípulos. Deus quer isso para você. Esta é uma obra sobrenatural, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer através de você. E entenda uma coisa, por mais que você possa desejar ali bênçãos materiais, e Deus quer que você tenha e desfrute delas, sabe qual é o único tesouro que eu, você, que todos nós vamos levar aqui dessa terra? São os nossos frutos. São as pessoas que nós ganharmos para o Senhor. Esse é o grande tesouro. Então, nós temos que colocar o nosso foco nele. Amém. Por isso, eu gostaria aqui que a pastora Marília e Dalva também compartilhassem a respeito disso, né, sobre essa importância de fato, ganhar pessoas, de ter um desejo de ganhar almas. Será que isso se aplica também, pastora Dalva ou pastora Marília? Fica à vontade para comentar. Essa questão de transbordar, nós podemos esperar, pedir frutos espirituais? Pastora, eu acho que esse é o sonho de Deus. Principalmente esse nós temos que pedir. Eu acho que tem muita gente sonhando com tesouros no céu, né? Com pedras na coroa, celestial. Com ruas de ouro, pedras na coroa. Mas a senhora um dia ministrou uma palavra e me marcou muito essa palavra, porque a senhora falou o seguinte: as pedras da sua coroa ainda estão aqui na terra. E isso é muito verdadeiro, né? Talvez você está sonhando com as suas pedras na coroa, começa a pregar o evangelho e a ganhar essas pedras, porque elas ainda estão aqui. E lá em Joel 2:24 fala assim, pastor: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém. E no verso 25 fala assim: comereis abundantemente, não é pouco não, é muito, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor. Amém. Aqui está Amém. falando É poderoso. de muito. Então, se você quer ganhar almas, não fique tímido no empregar e nem impedir que o Senhor te dê líderes, pessoas, te dê estratégias, porque é vontade de Deus. Deus quer fazer transbordar em tudo que você colocar as suas mãos e principalmente no seu ministério, na sua célula, por menor que ela seja. Não olhe o que está à sua volta. Olhe no que Deus pode fazer através de você. É verdade. Aleluia. Olha, eu me lembrei aqui de uma
de um testemunho, uma ocasião que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu ainda era solteira, faz pouco tempo. E eu Nós não estava, temos muito tempo de casado. eu levei uma amiga minha para a igreja, né? E ela se converteu. E eu estava orando por ela, né? E de fato, naquela época, não havia nenhum movimento ali na igreja onde nós estávamos sobre evangelismo, nada disso. Fazia parte da nossa vida mesmo, né? Então, eu a convidei, orei por ela e ela se converteu. E depois que ela se converteu, a irmã dela também converteu. Aí, depois, a outra irmã converteu. E essa outra era casada, e o marido converteu. Olha que benção. Aí, depois, os pais dela, veio a mãe, depois o pai. Então, toda a família dela se converteu, que era ali cerca de 6, 7 pessoas. Que benção. E eu fiquei pensando, gente, eu não preguei para essas outras. É. Eu só falei para uma. E toda a família aceitou o Senhor. Sabe? Isso é transbordar de frutos, né? Sim. Você está vendo, às vezes, uma pessoa, mas Deus está vendo muito mais. Às vezes, você está vendo apenas uma célula, uma cidade, mas Deus está vendo uma nação inteira. É verdade. Pastora, você falando sobre as coisas do céu e da terra, né? Eu, nessa pandemia, com todas as perdas que nós presenciamos e pessoas de perto, né, também que nós vimos partir, Deus falou muito forte comigo e está muito latente no meu coração. A Bíblia fala que tudo tem o seu tempo e a sua hora. A palavra do Senhor diz em João 9,4 o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E eu penso que nós estamos já no entardecer, já estamos caminhando para a noite. E o tempo que nos resta é muito pouco. Um dia a pastora Márcia falou... Você acha que nós estamos no entardecer, Marília? Eu acho que já está assim, ó, as estrelas já estão apontando, né? Já estamos para a noite mesmo. Porque, pastor, um dia você ministrou uma palavra e falou algo também muito forte. Um dia você perguntou assim, quantos anos você tem? E aí todo mundo pensou, eu tenho tantos, né? Aí você falou, não, você não tem. Esses anos que você pensou já se passaram. Os anos que você tem, você não sabe. São os que estão à sua frente. Estão à sua frente. Aquilo marcou a minha vida e com tantas perdas nessa pandemia, o Senhor falou, olha, mais ainda, né? Porque a minha vida é para o Senhor. Eu falei, Senhor, chorando, falei, Senhor, eu quero dar meus dias, a minha família, o meu tempo, a minha saúde, sabe? Esse versículo, ele realmente se cumpre, porque nós precisamos aproveitar. O que nós vamos levar dessa terra são as coroas, são as vidas, né, que nós alcançarmos e precisamos acelerar, né, pastora Márcia? Verdade. Porque o tempo está se abreviando. É verdade. Olha, eu quero concluir aqui isso que nós estamos falando com o último versículo do Salmo 144, porque ele diz que é bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Que povo é esse? O povo de Deus. Ele é bem-aventurado em todas as áreas da sua vida, porque eles são abençoados financeiramente, eles são abençoados com saúde, eles são abençoados com as suas famílias, seus filhos, seus casamentos. E eles são abençoados também porque eles crescem e multiplicam. Sim. Mais famílias conhecem ao Senhor. E eu penso que essa promessa é para nós hoje como igreja. Por isso, tome posse disso que nós compartilhamos aqui sobre multiplicar, sobre transbordar, sobre a promessa de Deus para nós no Salmo 144. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho falando mais desse assunto. Transbordarão os teus celeiros. Até daqui a pouco. Olá, que bom ter você aqui interagindo conosco e esse programa conta com a sua participação, comentando aqui embaixo e dando seu like, ok? Já que estamos falando de transbordar, os nossos brindes hoje vão transbordar. Serão 10 inscrições para a conferência Transbordarão os Teus Celeiros. Para participar, você nos envia uma mensagem pelo WhatsApp 99997 2005. A equipe da Rádio Vinha FM vai entrar em contato com os 10 sorteados. Participe, eu vou torcer por você. Se você é filho,
Você já está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo? Se você crê que você é amado e perdoado, é isso que você vai ensinar para as crianças. Nesses dias você vai receber um selo e ninguém vai tirar esse selo de você. Deus quer te ver no lugar certo. Porque esse favor já foi liberado na sua vida. Eu creio que nós formamos discípulo desde a infância. Eu creio. Eu não vivo mais como escravo, porque eu sou filho. Voltando no nosso segundo bloco de hoje, nesse programa abençoado, e agora com uma presença muito especial, pastora Larissa Vasco, é pastora aqui na Igreja Videira e está conosco há muitos anos no discipulado. Hoje ela pastoreia juntamente com o pastor Francisco Vasco, a Igreja Videira da Praça da Bíblia. Seja bem-vinda, pastora Larissa. Obrigada, pastora. Eu estou aqui. Talvez você não saiba, eu estou toda semana ali respondendo suas mensagens no YouTube, né? Os comentários. Os bastidores. Larissa é uma bênção. Gente, esse ano a nossa conferência está bem diferente. Você já está sabendo disso. Ela será completamente online. E como se inscrever? Agora, nesse bloco, nós vamos dar algumas dicas práticas, orientações e também divulgando tudo aquilo que é importante você saber sobre essa conferência. Qual o valor e qual que é a forma de pagamento, pastora Dalva? Bem, pastora Marília, vamos dar as informações importantes para os nossos queridos, para eles se inscreverem. Para se inscrever, você vai entrar no nosso site, né? Sim. Quando você entrar no site radicaiskids.com.br, você vai encontrar lá um link, você vai acessar ele e o valor da inscrição é apenas R$35. Barato, hein, gente? Muito. Muito gente. barato. Encontra uma conferência que vai ter assim, um Muito banquete para nós. Né, Alguém pastora falou de ir ao McDonald's e pagar 35? Eu nunca fui ao McDonald's, paguei Não, R$35. Está muito em conta. Quer dizer, muito mais barato do que ir ao McDonald's. Então, se inscreva lá, entra no nosso site. Né? Esse valor é muito pequeno, pelo tanto que nós vamos receber nesses dias. E qual outra pergunta, pastora Maria? O valor e a forma de pagamento. A forma de pagamento. Você que vai se inscrever, se você tem cartão de crédito, use. Se você não tem, você pode imprimir um boleto, ir ao banco e efetuar o pagamento. Bem Sim. simples de fazer o pagamento. Não sei se vocês perceberam, né, gente? Mas eu estou aqui com essa camiseta Transbordarão os Teus Celeiros para também ajudar a divulgar aqui. Sim. E você, então, vai ser muito abençoada com essa conferência. Lembrando que aí você também pode participar, tirando as suas dúvidas, fazendo pergunta nesses comentários aí abaixo. E a gente vai estar respondendo para você, tá bom? Pastora Larissa, mas um acesso à conferência me dá direito a participar com o meu grupo de discipulado ou sozinha? Como que é isso? Então, gente, nós estamos vivendo as modernidades do online, né? Usando tudo isso a nosso favor, claro. Então, quando você faz seu cadastro, você preenche o formulário no site, você vai receber no e-mail que você cadastrou, por isso que é importante você escrever seu e-mail corretamente, tá? Que a gente precisa dessa informação. Você vai receber um acesso que nos próximos dias, talvez um dia antes da conferência, na semana que vem você já começa a receber. Você vai receber esse login para você fazer o acesso, você vai... É explicativo, mas nós também temos um número para a gente divulgar qualquer dúvida. Com esse acesso, você pode assistir com quem você quiser. Quem estiver ali na sala, quem estiver qualquer ambiente. No ambiente, exatamente. Algumas pessoas vão preferir assistir sozinhas, outras com seu discipulado, mas você tem esse acesso. Só que a pessoa que tem o acesso, ela tem o direito também de receber no seu e-mail um e-book com ministrações da palavra. Então, a pessoa que fez o seu cadastro, ela recebe um presente especial.
Eu acho que ninguém vai querer ficar sem É esse um e-book, diferenciado, gente. A palavra é. dos preletores, né? Vai ser uma bênção para você. Porque talvez a pessoa não fez, vai assistir com alguém, mas você Sim. pode fazer sua inscrição até para receber esse produto também, né? Sim, sim, é verdade. Agora, como que eu devo me preparar com a minha equipe, já que nós estamos falando de discipulado, né? E nós vamos ter um momento muito especial nessa programação, que nós vamos ter umas dinâmicas para interagir com o pessoal, chamado Liderança Conectada, vai ser muito legal. Mas como que eu devo me preparar com essa equipe para participar da conferência? Olha, eu já vou começar a responder aqui, eu acho que é aquecendo o seu coração. É você criando expectativas, né, para você realmente começar a preparar o seu coração para poder receber dessas palavras, receber dessa unção. Amém? Eu não sei quantas. Nós, aliás, em Goiânia, estamos, né, já no jejum, estamos fazendo reuniões semanais, participando de lives. Mas de que maneira elas poderiam se preparar ainda, pastora Larissa? Pastora, olha, o ambiente dessa conferência é uma das nossas primeiras preocupações, porque há 12 semanas, inclusive, nós estamos jejuando e orando com o Sim. Brasil e o mundo inteiro. Sim. E foi uma das coisas que a gente falou em reunião, a preocupação de como que a pessoa estaria ali naquele dia. Por quê? Dentro dessas modernidades do online, a gente adquiriu hábitos ruins também. Por exemplo, você vai assistir, às vezes, um culto online, não estou julgando, viu, gente? Mas Sugestões. alguém já assistiu o culto online, por exemplo, lavando vasilha, colocando ali apoiado o celular, lavando a vasilha, essas coisas? Eu já. Então, Mas não é a mesma coisa. às vezes você não é? fez Não é. isso, só que não é o melhor. O que a gente tem que fazer? Tem que preparar o ambiente. Você vai receber palavras de Deus. Pastora Marília Preletora está aqui, ela sabe o que é preparar uma palavra, o que é ouvir de Deus, se consagrar para isso. Então, nós estamos vivendo dias proféticos, você vai ouvir uma palavra de Deus. Então, eu acho que tem que ter uma certa solenidade no ambiente que você vai estar. Sim. Que seja a sala da sua casa. Eu acho que você tem que preparar a sua cadeira, o seu caderno, a Bíblia, sua né? caneta, a Sua sua Bíblia. Bíblia. Se você está com uma equipe de discipulado que seja, ou com a sua própria família, tem que ter uma reverência ali, a hora da palavra, a hora do louvor. Tem que ter um momento onde você não vai cuidar das atividades da sua casa. Deixa eu você dar já... uma dica aqui, então, Sim, aproveitando. Acho que engatei. se você é mãe, conversa com seu marido esses dias, conversa com alguém para te ajudar, talvez sua mãe, sua sogra, né, para deixar os seus filhos ali somente nesse período da conferência, porque eu acho que isso é tão precioso que a Larissa está falando, você dedicar o seu tempo, dedicar a sua atenção, seus olhos para aquilo que o Senhor vai falar. Gente, não tem preletores, inclusive eu sou uma das preletoras, mas é Deus que vai falar. Sim. Sabe, ouvir a voz de Deus é algo muito, muito precioso. Sim. Então, se prepare que o Senhor vai falar com você. Eu acho muito creio, importante, nesse tempo, quando a gente vai com o coração pronto para receber, né? Com fome. Porque quem come é quem tem fome. Sim. E eu acho que, assim, depois que o ambiente está preparado, né? Vocês estão ali orando, não conversando. Tem um momento de conversar, né? Como você falou, vai ter um momento das dinâmicas, Tem dos intervalos. desafios. Vocês vão poder fazer juntas, conversar. Mas aquele momento da palavra é um momento que você precisa ter aquele momento sozinha com Deus, mesmo que vocês estejam juntas ali, né? E colocar essa fome em prática. Eu falei muito isso na nossa oração, que nós tivemos essa semana com toda a equipe, e eu falei com as irmãs a respeito de ir para algo com expectativa de que Deus vai falar com você. Deus vai falar com todos? Sim, mas Deus quer falar de forma específica com você. É verdade. Comer sem fome é muito ruim, né? Já viu? Quando alguém está doente, que você está empurrando a comida, você não sente gosto, é algo forçado, mas quando você vai com fome, gente, o negócio fica Gente, bom. não. E que fome, né? Uma conferência que a gente está esperando desde o ano passado. Nossa, Não, tem um eu ano acho que a que- gente está assim. Aliás, 2, porque nós nos preparamos um ano para a conferência do ano Foi. passado. Daí ficamos um ano sem conferência. Então, agora, outra coisa interessante é que havia, então, um planejamento para fazermos esta conferência num ginásio em Goiânia, com capacidade para 12, 13 mil pessoas, que nós já fizemos outras conferências ali. E aí, por causa da pandemia, nós não fizemos, e também havia uma possibilidade até de ser no prédio, por causa dessas Sim. limitações. Também não está sendo possível.
Mas o Senhor, como diz a palavra de Deus, os pensamentos do Senhor são São mais mais altos que os nossos, né? E os planos do verdade. Senhor. O Senhor, então, permitiu que essa conferência acontecesse online para alcançar muito mais pessoas. É verdade. E isso é muito precioso. Agora, o tema da conferência é Transbordarão os teus celeiros. O que cada um de nós pode esperar? Transbordar o quê? O que a gente pode esperar dessa conferência, pastora Larissa? Pastora, olha, a gente vem falando isso há tanto tempo, né? E eu confesso que nos períodos de oração, uma coisa que Deus falou muito comigo é sobre uma virada de chave. Eu creio que existem pessoas que, inclusive, estão nos ouvindo agora, que precisa de uma virada na sua vida. Eu acho que esse é o tempo que Deus vai falar com você, um tempo onde vai transbordar. Por quê? O transbordar fala de superabundar, de você, não cabe dentro de você. E talvez por ter vivido 2 anos difíceis, né, de saúde, tudo, essas questões de saúde nacional e tal, mundial até, eu acho que muitas pessoas podem estar sentindo um período de escassez muito grande, de perda. Então, eu acho que chegou a hora realmente de transbordar. Eu queria só falar uma coisinha. A pastora Márcia uma vez mencionou na reunião que Deus não é pego de surpresa. E que ele na verdade, vê antecipadamente. E a senhora falou dessa questão do alcance, né? Por ser online, não era algo que a gente planejou, mas certamente Deus planejou que fosse assim, para a gente alcançar ainda muito mais pessoas, porque pessoas que não estariam aqui, mas que vão estar na sua casa, em qualquer parte do mundo, precisa receber uma palavra como essa hoje. E Deus ama tanto você que está nos ouvindo, que separou esse tempo para que você pudesse ouvir essas palavras. E eu penso também que acho que conferência é um tempo de virada de chave, como você falou, mas eu penso também que é um tempo de que Deus te faz passar por portas. Né? O pastor Luiz um dia pregou uma palavra falando sobre isso, que Deus é um Deus de portas e um Deus de processos. Então, a conferência, normalmente, são portas que Deus abre para que você passe por elas, para que haja uma mudança de alguma coisa na sua vida radical. E depois você vai entrar no processo de Deus e as coisas vão acontecer. Então, eu penso que ir para essa conferência, eu tenho que esperar o quê? Eu vou passar por alguma porta na minha vida espiritual, eu vou passar por alguma porta no meu casamento, na minha vida financeira. Deus vai me conduzir a transpor alguma porta nesses dias. A palavra de Deus também fala que Deus transforma a maldição em bênção, né? Eu penso que ainda que a pandemia tenha sido muito difícil, como a pastora Larissa falou, e ainda estamos passando por outro lado, eu creio que Deus vai transformar tudo isso. Por outro lado, também, eu tenho percebido corações de pessoas muito abertas e sedentas e precisando de Deus. Eu mesmo tenho evangelizado muito pessoas próximas de mim e tem vindo cada domingo convidados, né, diferentes, na célula do meu filho. Multipliquei a célula da minha casa 2 vezes. Aliás, a célula de crianças, né, de juvenis do meu filho, em uma semana, depois de jovens do Pedro, na outra, no meio da pandemia. Então, por outro lado, eu penso que o que nós podemos esperar é um transbordar, porque ninguém ganha de Deus. Ainda que estejamos num momento difícil, Deus vai transformar, Ele vai fazer transbordar, porque nós não andamos definitivamente baseado nessa terra, nós não somos daqui, os nossos olhos estão nos céus, nós nos apegamos às promessas de Deus, e eu tenho certeza que você pode esperar o transbordar de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas nós temos também uma pergunta aqui, que é muito importante, que algumas dúvidas têm aparecido. Será que essa conferência é só para pastores, líderes? Quem mais pode participar? Educadores, pais, pastora Dalva? Essa conferência não é para crianças. Essa conferência não é apenas para líderes. Essa conferência é para você que tem desejo de cumprir o propósito de Deus. Às vezes as pessoas pensam, essa conferência é para quem trabalha com crianças. Não. Essa conferência ela vai ser direcionada para aquelas pessoas que trabalham com crianças, para os pais que precisam de ajuda para conduzir os seus filhos ao Senhor. Essa conferência é para você, professor, que tem na sua sala todos os dias uma arma poderosa nas suas mãos, que é pregar o evangelho para a sua equipe, para as suas crianças. Essa conferência também, pastora Marília, é para aquelas mulheres que estão assim, gente, eu não sei o que eu quero fazer,
eu estou meio perdida, né? Eu estou aqui na igreja, não estou fazendo nada. É para você também essa conferência. A conferência. Olha, sinceramente. É para quem quer ouvir o pastora Luiz, pastora Márcia, pastora Maria. Para quem tem fome. Não é? Gente, vem, é tão maravilhoso. A palavra de Deus fala que um dia na presença do Senhor vale mais que 1000. Sim. Então, eu penso que é um tempo tão oportuno. Essa conferência está sendo feita debaixo de muita oração, está sendo preparado, como a pastora Larissa falou, nós estamos há 12 semanas orando, né? Nós estamos há 3 meses orando, orações muito específicas, né, para Goiânia, Brasil, as nações. E, então, são 12 semanas ininterruptas. Acaba uma semana, uma cidade, a outra nação, um outro continente. Então, eu penso que existe um aroma suave, existe aqui um incenso que está subindo até os céus e o Senhor está preparando, sabe? Um ambiente. Você não pode ficar fora desse momento, né? Um tempo que nós ficamos tão em casa, tão parados, tão, às vezes sem culto, sem participar. Essa é a oportunidade de você receber algo da parte do Senhor. Então, não fique de fora, ok? Olha, então vamos falar aqui com relação aos nossos preletores. Vou deixar a pastora Larissa falar quem são, de onde são, amém? Tá bom. Deixa eu só falar uma coisa que eu sempre tive vontade de falar. Gente, deixe seu like. Seus comentários, se inscreva no canal aqui. Assine, acione o sininho aí para você receber notificação de vídeos novos. Gente, é muito legal. Tá do lado de cá, gente. Que privilégio. Então, vamos lá. Olha só. Olha o timaço, né? Começando aqui com pastora Luísio Silva, pastora Márcia, pastora Marília. Temos também pastora Jaqueline, que você vai... Não, na verdade, se você seguir lá no Instagram dos Radicais Kids Oficial, você vai poder conhecer todos esses preletores. E no Instagram da pastora Márcia, ela fez 2 lives com alguns dos preletores. Não todos ainda, mas já fez com a maioria. Então, se você quer conhecer a pastora Jaqueline Jimenez, pastora Zanilda Oliveira, Gabriela Fernandes, corre lá no Instagram da pastora Márcia, @pastora Márcia Silva. Nós também vamos ter o louvor com o Gabriel Guedes e um timaço aqui da equipe de louvor em Goiânia, porque a nossa equipe é maravilhosa também, né? Agora, uma novidade aqui que talvez você não saiba. Você que mora fora do Brasil, nós vamos ter a tradução simultânea. Então, você que se inscreveu na conferência e é de outra nacionalidade, nós vamos ter um link dentro da plataforma, né, quando você fizer seu login lá, em inglês, espanhol, francês e italiano. Então, nós temos irmãos fora do Brasil. Libras também, né? Estou falando só nas línguas fora do Brasil. Sim. Nós temos irmãos já que estão com a equipe preparada, pessoas que falam inglês, que falam a sua língua nativa ali, francês e italiano, que vão poder ouvir, né, os preletores na sua língua e vão ser muito abençoados. Olha o alcance disso tudo. Eu achei isso tão poderoso, né? Só entrar lá, tem um link, a pessoa já clica e já escuta na língua. Depois que ela entrar na plataforma, ela vai ter um link de acesso. Inclusive, nós também teremos Libras, que é Língua Brasileira de Sinais, com a tela maior, né? Vai que alguém quer ir treinar seu inglês, também, francês, seu já alemão. Quer receber a unção. Não, eu achei isso tão poderoso, porque o alcance vai ser muito grande. Gente, nós vamos, né? Nós vamos alcançar pessoas de outras línguas. Vai pregar para uma pessoa que não fala português. Sim. Gente, que coisa maravilhosa. Nossa, eu já estou com meu coração assim, olha, pegando fogo. Que bênção, que bênção. Pastora Dalva, fala aqui para nós, para a gente encerrar esse bloco de informações. Eu acho que a gente já está abordando tudo sobre a nossa programação. Né? Nós temos uma programação que começa na sexta-feira. Fala para nós os horários, fala para nós aqui também até que horas que está proposto ir, até porque você que está aqui, até no Brasil nós temos uma alteração de fuso horário, dependendo do estado, né? Sim, eu sei que ali Mato Grosso é diferente. Então, para você situar que esses horários aqui são baseados no horário de Brasília, ok? Sim. Então, a pastora Dalva vai te falar sobre os nossos horários de sexta e de sábado. E vamos divulgar, então. Prometo aqui, terminando o programa, a gente divulga lá no @RadicaisKids essa programação para todo mundo. Ok. É bom para você se organizar. Tenho certeza que as mulheres já estão programando, pastora Marília, um café da manhã, com xícaras todas organizadas na mesa, um almoço, né, muito maravilhoso. Tenho certeza que vocês já estão se programando, porque a mulher gosta dessas coisas. Então, para você se programar melhor,
Nós vamos começar na sexta-feira com a palavra especial para as esposas de pastores. E essa sexta-feira, caso você não seja um esposo de pastor, você está perguntando, eu posso assistir? Claro que pode. Se você se inscreveu, você pode entrar e assistir. Então, na sexta-feira, nós vamos começar às 18 horas, a palavra com o nosso maravilhoso pastor Luiz Silva. E no sábado, nós vamos começar às 9 horas da manhã. Então, você vai se programar, aí você vai organizar o seu dia, porque você vai passar o dia todo em casa, sim, né? Com toda a sua equipe. E alguém me fez uma pergunta, pastora Marília. Então, eu vou ter que me reunir na minha casa com minhas discípulas 2 dias? Não, se você achar que é muito difícil, você se reúne apenas no sábado, porque na sexta-feira você pode entrar em contato, se logar, né, a conferência, mas a palavra é especialmente para as esposas de pastores. Tem que ter feito a inscrição, né? Importante. Todas têm que ter feito a manter o inscrição. combinado, isso. Amém. Mas no sábado, você se prepare para ficar o dia todo com a sua equipe, na sua casa, ou onde vocês se O organizarem para horário de estar. sábado? Começa às 9 horas da E manhã, vai até o último horário? vai até às 19h30. Amém. Essa programação nós pontualmente. vamos ter, então, aqui o louvor, palavra, dinâmicas. Com certeza não vai ser cansativo. Nós estamos pensando em tudo isso, né? Até o tempo das palavras elas vão ser menores, para dar mais interação, né? E nós vamos também estar falando com você. Vai ser um tempo também muito poderoso, de muita oração. Então, nós vamos intercalar louvor, palavra, oração. E, com certeza, vai ser um Pastora tempo Marília, maravilhoso. 18h30. É porque eu estou meio cega, não enxerguei direito. Ok. 18h30. Mas a programação a gente vai colocar no site, tá bom? Amém. Então, nós vamos finalizar agora esse segundo bloco com todas essas informações. Temos a certeza e a convicção que Deus vai falar com você. Amém. Você não pode ficar fora desse mover e nós vamos encerrar porque nós ainda temos uma palavra sobre esse assunto. Transbordarão os teus celeiros. Posso falar um versículo antes de nós Pode, encerrarmos? Lá em Jó 14:7, fala assim, porque há esperança para a árvore, mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém. É isso que o Senhor tem para nós nesses dias. Deus vai nos dar frutos, Deus vai nos fazer renovar, Deus vai nos fazer brotar novamente nesses dias. Amém. Nós Amém. vamos transbordar. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta. Fique conosco. Que transbordem os teus celeiros. Essa é uma promessa de Deus para nós. Será que nós podemos transbordar em todas as áreas da nossa vida? Será que é possível transbordar na vida financeira, no casamento, na criação dos filhos? Eu creio que sim. Mas para que você possa ouvir mais sobre isso, eu quero convidar você para participar da nossa conferência Transbordarão os Teus Celeiros, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho. Essa conferência é totalmente online. Se você participar, eu tenho certeza que a partir disso você irá transbordar, porque essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Vai ser poderoso demais! E você, já garantiu a sua vaga? Falando nisso, vamos conferir o passo a passo para fazer a sua inscrição. Entre no site www.radicalskids.com.br. Clique em Faça sua inscrição. Preencha todo o formulário. Após isso, escolha uma forma de pagamento, no boleto ou cartão de crédito. Depois, é só incluir o seu e-mail para finalizar a inscrição, aceitando todos os termos. Bem, estamos de volta para continuar e concluir o tema que nós estamos falando hoje no nosso programa Batom e Bate-Papo. Transbordarão os teus celeiros. Como mencionamos, essa é uma promessa que está no Salmo 144, no versículo 13, que diz assim, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares
em nossos campos. É lindo esse versículo, mas o melhor disso é que é verdade. Sabe, a Bíblia está repleta de pessoas que experimentaram esta promessa na sua vida. O próprio Davi, quem escreveu esse salmo, foi alguém que experimentou esse transbordar de bênção na sua vida. Ele fala aqui e descreve de uma maneira muito literal, de acordo com a sua época, porque ele fala de celeiros, ele fala de provisões, fala de rebanhos no campo, ele fala do gado. Então, isso tudo ali era algo que estava presente no dia a dia do povo de Israel, fazia parte da vida deles. Mas isso tem significado para nós hoje na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com você aqui 4 aspectos importantes e que se aplicam ao transbordar de Deus na nossa vida, que está aqui nesse Salmo 144. Você gostaria de experimentar isso na sua vida? Você gostaria de transbordar, de experimentar assim uma abundância de bênção na sua vida? Agora, você crê que isso é possível? Eu creio que sim. Eu creio que a Bíblia mostra não apenas em relação a esse texto, mas em muitos outros. Nós comentamos no nosso bate-papo a respeito de textos na Bíblia, pessoas. Falamos a respeito de Abraão. Deus deu para ele uma promessa e Deus foi assim muito extravagante ao dizer: Abraão, eu vou te abençoar tanto, mas vai ser tanto que você pode olhar para as estrelas no céu e para a areia da praia. Se você conseguir contá-los, esse vai ser o tanto da bênção que eu vou acrescentar na sua vida. Percebe? Era incontável. E é isso que Deus quer fazer. Outra pessoa que eu vejo também que Deus abençoou grandemente foi Jó. Jó, ele é símbolo na Bíblia de alguém que passou por provações muito difíceis, e de fato foram mesmo, em muitas áreas da sua vida. Na família, ele perdeu filhos, ele perdeu rebanhos, perdeu tudo que ele tinha, e até mesmo na sua saúde. Mas é interessante porque depois Deus vem na vida dele e Deus restitui em dobro. Deus não apenas deu o que ele já tinha, mas Deus acrescentou mais. Porque é assim que Deus faz. Lá na multiplicação dos pães, Jesus tinha diante dele uma multidão de mais de 5.000 pessoas em uma dessas ocasiões, porque ele multiplicou mais de uma vez. Mas é claro que ali tinha muito mais do que 5.000. E Jesus não apenas multiplicou o suficiente para eles comerem, e o texto diz que eles comeram à vontade, ou seja, eles repetiram, e ainda sobrou. Quer dizer, então, Deus é muito extravagante quando Ele quer abençoar, não é verdade? E por isso que eu quero dizer para você, você pode crer sim, é possível. O mesmo Deus que fez lá, nessas ocasiões que eu acabei de mencionar para você, e que a Bíblia faz questão de registrar isso na Bíblia, porque tem o alvo de nos ensinar e de nos inspirar a crer também, hoje Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te dar muito mais do que você precisa. Então, o primeiro aspecto que nós vemos aqui no Salmo 144, do transbordar de Deus, que você precisa entender, é que o transbordar acontece em tempo de guerra. Então, não pense que as coisas vão acontecer na sua vida só quando tudo estiver muito bem, tudo acontecendo debaixo do seu controle. Olha como começa o Salmo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Bem, aqui o Salmo começa, não parece muito que é uma promessa, né? Então, parece que realmente aqui você está sendo preparado para tempos difíceis. Então, esse Salmo de Davi, ele parece que foi escrito em tempos de guerra. E isso se aplica também a nós aqui. Nós não vivemos o mesmo tempo de guerra em que Davi viveu. Davi lutava ali literalmente
contra os filisteus e outros povos ali que eram inimigos de Israel. Mas nós estamos hoje em guerra contra o inferno. Aqueles povos ali em Canaã, que a Bíblia menciona, todos eles simbolizam demônios. E Deus queria realmente removê-los da sua terra e dar a terra a Israel, porque aquilo era idolatria, havia sacrifício de pessoas, então todo tipo de coisa que de fato era uma agressão, era uma ofensa ao Senhor, todo tipo de pecado. Mas hoje nós enfrentamos uma guerra espiritual. E você acha que o diabo vai dar uma trégua, vai deixar de atacar você só porque você está sendo abençoado? Mas é claro que não. Então, as bênçãos de Deus, elas vêm na nossa vida todo o tempo, mesmo em situações, às vezes, que é difícil para você. Você pode receber uma bênção. Então, às vezes, você está passando uma situação difícil no emprego, mas você pode ver uma bênção no seu casamento. Então, em uma área está difícil, mas em outra está sobejando. Percebe? Você precisa entender o seguinte, que a guerra faz parte da nossa vida, mas que quem luta por nós é o Senhor. Quando o texto diz que Ele adestra as nossas mãos, é porque nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos crer. Esta palavra adestrar significa ensinar e treinar. Então, Deus te ensina no meio da guerra, no meio da dificuldade, para que você não desista da promessa. Só porque você está passando, às vezes, por um momento de dificuldade, você não pode abrir mão dos seus alvos, ok? Então, continue firme naquilo que você crê. Continue buscando e crendo pelas promessas de Deus. E elas irão se manifestar na sua vida. Isso faz parte da guerra. E entenda uma coisa, ninguém vai à guerra sozinho. Davi saía à guerra contra seus inimigos com o exército de Israel. E hoje o exército de Deus na terra é a igreja. É muito importante que você esteja vinculado à igreja local. É muito importante que você tenha irmãos. E é muito importante que você entenda que esses irmãos vão ajudar você a vencer batalhas na sua vida. E você também vai aprender a lutar as batalhas de outros, porque assim nós iremos prevalecer. Amém? Mas tem um outro aspecto aqui também muito importante no Salmo 144, que fala também a respeito do transbordar, que é sobre guerrear pelos nossos filhos. Isso aqui pode ser aplicado pelos nossos filhos naturais, nossa família, é claro, mas também espirituais. Tem um versículo, versículo 12, que diz assim, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Olha, eu gosto muito desse versículo. Aliás, eu já oro esse versículo há muito tempo. Desde quando minhas filhas eram adolescentes, eu comecei a orar por elas e eu declarava esta palavra, porque eu olhava para o que a Bíblia me dizia a respeito das minhas filhas. Eu não estava vendo. Às vezes, a adolescência é um tempo ali um pouco conturbado e tantas definições, não é verdade? E decisões que precisam ser feitas. Então, às vezes, você fica um pouco assim, na dúvida, qual é a melhor opção? Qual é a vontade de Deus? E você precisa crer. Você precisa olhar e ver lá na frente. Falar, olha, eu creio que o Senhor tem para as minhas filhas, para os meus filhos, é isso aqui. Eles são plantas viçosas, ou seja, eles têm vida, têm vigor, e são colunas de palácio. Coluna é algo que é estabelecido e que dura por muito tempo. Então, isso aqui é uma promessa linda para nós. Percebe? Nós vamos transbordar, mas não significa que, às vezes, é da noite para o dia. Você pode estar passando um momento de tribulação, de dificuldade com algum filho, mas aquilo ali vai passar. Olha para as promessas do Senhor. Eu achei interessante, e não foi por acaso, mas eu escrevi esse texto
para compartilhar com os irmãos, para compartilhar com a igreja. E quando eu estava escrevendo, aconteceu um acidente ali, né, na casa da minha filha, com a minha neta de 3 aninhos. Ela caiu, quebrou o braço e chorava, assim, muito. E quando eu fui ali para ajudar, né, a socorrê-la, nós vimos realmente que o braço estava muito inchado e precisava levar no médico. E eu tive que parar o texto e fui. E enquanto eu estou lá esperando, né, a minha filha com a minha neta serem atendidas, o médico falou, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, realmente quebrou o braço, e aquilo nos assustou muito. Então, foi todo um processo, né, durante os próximos dias para que isso pudesse ser resolvido. De fato, ela fez a cirurgia e correu tudo bem. Mas, sabe, aquele processo ali acaba deixando você um pouco, as suas emoções, tudo muito tumultuado. E eu fiquei pensando, gente, mas eu estava escrevendo exatamente isso. E, de repente, acontece algo assim. Sabe, isso vem muitas vezes para testar a nossa fé. Sabe quem são as pessoas que Deus usa? É aqueles que já tiveram a sua fé testada e aprovada. E a sua fé vai ser testada em momentos assim. Então, o texto não está dizendo que você não vai ter problemas com filho, na família, nada disso. Ele apenas está dizendo que você já é abençoado, que sua casa é abençoada e que você precisa crer que essa promessa se aplica aos seus filhos. Agora, aplica-se também aos filhos espirituais. Sabe, a Bíblia diz que o diabo ele é como um ladrão. Ele vem para roubar. Agora, o que o ladrão quer roubar? Ele quer roubar algo que tem valor. Então, se ele entra numa casa e ele vê uma joia em cima de um balcão, você acha que ele vai deixar aquela joia ali? Não, ele vai levar a joia. Ou então, ele vai procurar aquilo que tem valor para que ele possa roubar. Então, o que tem valor para o inferno? Vidas, almas. Então, o diabo ele quer impedir que pessoas se convertam, que pessoas conheçam a Jesus, que pessoas possam realmente ter uma aliança com o Senhor e serem transformados pelo poder de Deus, como você foi. Então, nós precisamos entender que existe realmente uma guerra por almas. E você precisa entender também que, por mais que Deus queira abençoar você, abençoar a sua vida financeira, te dar bênçãos materiais, abençoar o seu casamento, levar você a desfrutar de tudo e do melhor desta terra. O mais importante e a única coisa que você vai levar desta terra são os frutos espirituais que você conquistar. Ou seja, são as almas, são os discípulos, são as pessoas que Deus usar para você edificar. Percebe? Então, você precisa entender isso. Há uma guerra sendo travada, sim, por almas, por pessoas. E nós precisamos evangelizar, consolidar, formar discípulos, porque isso faz parte do transbordar de Deus na nossa vida. Eu não entendo muito de pescaria, mas eu sei de uma coisa, que existe temporada de pesca, não é verdade? Aqui em Goiás tem o rio Araguaia, e é muito comum que as pessoas vão para ali no meio do ano e montam ali acampamentos e vão para pescar e desfrutar ali da beleza natural que existe. Agora, eu sei que nessa época do ano o rio está cheio. Por quê? Porque é tempo de pesca. Mas em outras temporadas o rio está baixo. Então, as pessoas nem vão ali. Sabe que isso se aplica também à nossa vida espiritual? Existe uma temporada para você pregar o evangelho. Existe um momento que é propício para você pregar a palavra. Às vezes você está orando por uma pessoa e você não consegue falar com ela, pregar o evangelho. Você convida, às vezes, para ir no culto ou na célula, essa pessoa se recusa. E Deus começa a trabalhar na vida dela durante um tempo e chega um momento em que talvez nem é você a pessoa que vai falar e apresentar ali a palavra, falar do amor de Deus. Deus usa uma outra pessoa.
e aquela pessoa se converte. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Olha, Deus está esperando o momento certo, mas não significa que aquele tempo que você levou para orar, para falar, que não teve valor. Eu me lembro uma vez de uma irmã contando uma experiência que ela orava pela sua irmã ou pelo seu irmão, não sei, pela conversão dele por muitos anos, mas essa pessoa era muito arredia, não aceitava, não gostava de ouvir. Então, o relacionamento ficava entre eles muito na superficialidade. E ela uma vez foi visitar, né, esse irmão e estava hospedada na casa dele, no apartamento, e ela então resolveu, antes de sair, ela pegou um versículo e colou na porta do banheiro, do lado de dentro. E foi embora. Nem sabia se ele leu ou não. Mas depois de muitos anos, essa pessoa se converteu. Não sei se passou muitos anos, mas passou um tempo e ele se converteu. E ele contou a experiência, que um dia ele estava muito desesperado, ele entrou no banheiro e ele começou a chorar. E aí depois ele olhou, levantou os olhos e ele leu na porta do banheiro um versículo. E Deus falou com ele através daquele versículo, que ela costumava repetir para ele repetidas vezes. Veja, Deus tem a sua maneira de atuar e de operar no coração das pessoas. Cabe a nós fazer a nossa parte de orar, de evangelizar. Mas entenda que muitas vezes nós fazemos isso no meio de uma guerra espiritual, uma resistência. Você pode ter certeza, os frutos virão. Porque no Salmo 144, no versículo 13, o mesmo que nós lemos no início, diz que os nossos celeiros eles serão atulhados de toda sorte de provisões. E aqui inclui os frutos espirituais. Você vai ganhar tanta alma, você vai ganhar não apenas seus irmãos, você vai ganhar os primos, os tios, porque é promessa do Senhor. Amém? Mas tem um terceiro aspecto aqui do Salmo 144, em relação ao transbordar de Deus na nossa vida. Diz que transbordem os nossos celeiros, que é exatamente esse versículo que eu acabei de mencionar aqui, de toda sorte de provisões. Sabe que eu queria chamar a sua atenção aqui para um aspecto, porque esse texto está no plural. Ele diz assim, os nossos celeiros, os nossos campos e rebanhos. Então, aqui está falando no sentido coletivo. Então, não é apenas para uma pessoa, mas essa promessa aqui é para toda a igreja. Para toda a igreja. Uau! Será que Deus pode abençoar toda a igreja? Será que Deus pode abençoar todas as famílias? Todos os líderes? Todos os pastores podem experimentar o transbordar de Deus? Será que todas as minhas células podem multiplicar? Percebe? Quando você aplica nesse contexto, a sua dimensão da bênção de Deus aumenta em muito. O que eu gostaria que você entendesse aqui é que esse Salmo 144, ao falar do transbordar de Deus, ele está nos mostrando essa bênção na perspectiva de Deus e não da nossa. Então, você muitas vezes enxerga do seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista às vezes é pequeno, é limitado. Então, quando você olha daqui da terra para o céu, parece que é uma coisa tão longe, tão distante, tão difícil, tão impossível. Não. Quando Deus olha para nós, ele vê de uma maneira completa, alargada. Por isso que ele fala, olha, vai ser muito grande, vai ser tanta bênção que você não vai conseguir contar. Percebe? Essa perspectiva é diferente. Você já sobrevoou, você já voou de avião? Você já teve a oportunidade de olhar pela janela do avião? Quando você olha pela janela do avião, você vê as coisas de cima. A sua perspectiva é muito diferente, é muito maior. Então, você consegue ter uma visão mais alargada. A Bíblia fala no Salmo 145, o Senhor é fiel em todas as suas palavras.
Não é algumas. Não são algumas promessas. Todas as promessas. Percebe? Então você pode sim esperar a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. É no seu casamento? Sim. É na vida financeira? Sim. É na família, nos filhos? Sim. É na vida espiritual? Também. Todas as áreas, porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras. E o quarto e último aspecto do Salmo 144 diz assim, que você é parte do povo de Deus. Porque você é parte do povo de Deus, essa promessa é para você. O último versículo, versículo 15, diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Você faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Você tem uma aliança com o Senhor? Por causa desta aliança, você é abençoado. Sabe, nós vemos essa fidelidade de Deus em muitos lugares na Bíblia. Nós vemos que Deus foi fiel a Abraão na vida de Isaac, seu filho, depois na vida de Jacó, depois na vida de José e na vida de todo o povo de Deus, por causa da aliança que foi feita com Abraão. Nós vemos também Deus sendo fiel a muitas pessoas por causa de Davi. Essa expressão está na Bíblia. Por causa do teu pai Davi, eu vou agir na sua vida. Percebe? Deus é um Deus de aliança. Porque você é povo de Deus, você tem uma aliança em Cristo. E por causa de Cristo, você é abençoado. Você acha que Deus poderia negar algo a Cristo? Não. E porque ele não nega a Cristo, ele não nega para você. Porque você está em Cristo, através de uma aliança. Sabe, isso é muito poderoso, mas você precisa crer. Você precisa apropriar-se. E eu creio que nós estamos vivendo um momento muito importante para nós como igreja. Nós estamos ouvindo nos noticiários que é um novo tempo, o mundo secular está se reorganizando, dizendo que a partir de 2020, agora, é um novo tempo, é uma nova mentalidade, é uma nova maneira de trabalhar. As empresas, as escolas, tudo está sendo reorganizado. E nós estamos declarando também que é um novo tempo para nós como igreja. Em que aspecto? Do transbordar de Deus. Mas eu quero focar em uma coisa só, para concluir. O transbordar em termos de conversão, em termos de colheita. Eu creio que está diante de nós uma grande colheita de almas. Lembra do dia de Pentecostes? Lá no livro de Atos, diz que havia ali 120 pessoas reunidas e eles receberam o Espírito Santo. Mas logo depois houve uma grande conversão. Quase 3.000 pessoas ouviram o Evangelho da Graça e se converteram. Percebe? A bênção se estendeu para fora. A bênção alcançou outros. Isso nos fala de transbordar. A palavra que está sendo pregada hoje nos púlpitos das igrejas, o verdadeiro evangelho da graça, do amor de Deus, vai transbordar, vai sair das 4 paredes e vai alcançar toda a cidade. Famílias inteiras, cidades inteiras se converterão. E nós iremos experimentar nos próximos anos um grande avivamento no Brasil, porque é uma promessa do Senhor para nós. Gostaria de concluir orando com você para que a sua fé fosse fortalecida e os seus olhos abertos para que você possa crer nesta promessa do Salmo 144. Pai, eu quero nesta hora liberar a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui ouvindo e recebendo esta ministração. Que os seus olhos espirituais se abram para enxergar e para que a sua fé possa, nesta hora, Senhor Jesus, ser exercitada para crer pelas provisões do Senhor em cada área da sua vida. Senhor, para que haja um transbordar,
para que as bênçãos do Senhor possam ser além daquilo que eles estão pedindo, além do que aquilo que eles estão pensando, para glorificar e para exaltar o teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você e eu convido você nos próximos anos. Vamos transbordar juntos. Amém? Que Deus abençoe você. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.